me conhece, eu sou Catarina Seminova, guia receptivo de São Petersburgo. Agora, no tempo de quarentenas, professora de russo e também professora da história. E estou fazendo esta live de colega e amiga Maria Bastova de Moscou. Oi, pessoal, também já vejo aqui muitos nomes que eu conheço. Estou muito feliz de ver vocês, agradeço a amiga Catarina. Então, eu sou a parte de guia receptivo, professora de línguas russo, português, inglês, de história e cultura, só de Moscou. Então, a gente costuma de trabalhar em equipe e temos tido uma ótima experiência. E como agora nesta quarentena estamos obrigadas de ficarmos distantes de vocês, preparamos coisas interessantes também para vocês não estiverem com tanta saudade do turismo e dos nossos conhecimentos. Agora a Catarina vai começar, nós preparamos, temos o nosso plano e temos uma parte para as dúvidas, que vai ser no final. Por isso a gente pede, oi Sinara, se a gente pede, por favor, as suas perguntas, guardem, por favor, para a última parte, que a gente vai ter alguns minutos para as suas dúvidas, para não nos perdermos durante o nosso discurso. Agora passo a minha palavra para a Catarina, por favor. Bom, gente, parece que está comendo. Bom, vou colocar a fone. Tá comendo? Estou comendo. Tá um pouquinho, para mim tá bom. Depende lá do pessoal, por favor. Tá dando retorno. Acho que Maria tem que deixar sem som enquanto não estiver falando. Tá, eu posso deixar sem som. Não tem problema não. Agora sim? Parece que melhorou. Sim. Aham. Bom, vamos começar. E hoje vamos falar sobre o tema. Masha. Se você vai colocar o fone, vai Você ser... sabe que não tenho, né? Gente, Maria, Você não... sabe que sou pobre e não tenho fone. Minha filha tem fone da outra marca que não consegui durante esse tempo todo os fones, como da outra vez. Mas a gente testou hoje de manhã, tava super bem, né? Não tinha eco, não. Então, por enquanto, vou começar falando. Se está com eco, Maria, o que vamos fazer? Como da vez passada, eu saio e depois entro. O som da Maria está com eco, tá bom? É como da vez passada. Então, Maria, você vai entrar dentro de 15 Mas eu minutos. vou te pindo quando você me chamar, eu entro de novo. Eu vou estar presente, só do outro lado, tá? Então, tô saindo aqui. Bom, sim. Parece que agora está melhor. Agora está melhor? Oi, Ana. Sim. Ok. Parece que agora está melhor. Está me ouvindo, gente? E hoje vamos falar sobre o tema que já me pediram várias vezes. Vamos falar sobre a história da comunidade judaica. Vamos falar sobre a comunidade judaica. Melhorou, sim? Perfeito. Sobre a comunidade judaica na Rússia. Claro que é tema muito amplo, muito informativo, tem muita coisa para contar e se precisa uma telenovela, um seriado documentário com vários episódios. E nossa live tem um limite, por isso eu só vou falar sobre algumas peculiaridades, algumas coisas especiais, algumas características especiais da comunidade judaica na Rússia. Agora um pouco sobre mim. Eu não sou judia, eu sou russa, tenho 95% do sangue eslava, russa e bielorrussa, e talvez 5% do sangue tártara, porque a Rússia teve uma invasão tártara durante 400 anos e talvez os meus antepassados tiveram algum contato com os tártaros.
Mas eu sempre morava, trabalhava e estudava numa cidade cosmopolita, multinacional e multiconfessional, cidade chamada São Petersburgo, onde atualmente moram representantes de mais de 100 etnias diferentes. Eu, estudando história, arquitetura e arte, não podia descontar a contribuição que fizeram no crescimento, na evolução da minha cidade, da sua cultura, os representantes das várias religiões e dos vários grupos étnicos. Como sabem, gente, a Rússia tem 194 etnias diferentes. E grupos étnicos, mas durante toda a sua história, apenas 3 nações conseguiram ser co-governantes da Rússia, ou seja, conseguiram virar a segunda nação titular. Estou falando sobre alemães russos, sobre georgianos russos e sobre os judeus russos. Então, são 3 nações. E hoje vamos falar sobre os judeus. Eu vou falar desde o início, em breve, sobre a história da Rússia, sobre um pouco de cada época, de cada czar da Rússia. Eu vou falar sobre a época dos czares. E como sabem, a situação dos judeus na Rússia se oscilava, se mudava, depende de vontade, do caráter e dos desejos de cada novo czar da Rússia. Em 988, a Rússia aceitou o cristianismo, ou seja, começou a ser o país cristão oficialmente. O cristianismo foi uma religião oficial do país. Naquela época, nosso país foi chamado a Rustiquia, ou Ruski-Ivana. Mas, além de, apesar do que o cristianismo era uma religião oficial, os russos, os governantes da Rússia sempre foram muito amigáveis, muito tolerantes para representantes das outras culturas e outras etnias. Então, os judeus viviam na Rússia. Daqui a pouco, dentro de alguns séculos, na corte do czar chamado Alexei Romanov, que era pai do nosso famoso Pedro I o Grande, agora eu vou mostrar a foto dele, pai do Pedro I, Alexei. Estamos falando sobre século XVII. E na sua corte, aqui está o retrato, Alexis. Para ver. Na sua corte havia um médico da origem judaica. Daqui a pouco começou a época do Pedro I o Grande. Quem conhece a Rússia, quem já esteve na Rússia, já conhece o nome desse grande czar da Rússia, grande imperador reformador do país, que, além de tudo, era muito cosmopolita, era uma pessoa que viajava muito e passou 35 anos, de 54 anos da vida dele, viajando por todo o mundo. Ele passou 7 anos na Holanda. E, como lembramos, Holanda, no século XVI, XVII, era um refúgio para os judeus expulsos do Portugal e da Espanha. Bom, Pedro I o Grande. O Pedro I conhecia pessoalmente o prefeito de Amsterdão, teve vários amigos judeus que viviam na Holanda naquela época, e o prefeito de Amsterdão até ofereceu para o Pedro fundar na sua nova cidade, capital da Rússia, São Petersburgo, uma comunidade judaica. Mas Pedro disse que ainda é muito cedo para ter uma comunidade judaica na Rússia. Mas, apesar disso, o Pedro teve pelo menos 2 aliados da origem judaica. Agora eu vou mostrar uma foto deles. Está aparecendo na foto o melhor diplomata da época do Pedro, chamado Piotr Shafirov. Diplomata, aliado do Pedro, que participou em praticamente todas as reformas dele. Outro aliado do Pedro, vou mostrar agora a foto
português. Ou seja, era um português que provinha da família judaica pobre de 7 filhos. A família do seu pai foi expulsa de Portugal e acharam refúgio na Holanda. E o Pedro Grande, não se quiser, estava na Holanda e estava estudando navegação na Holanda. E durante a visita para um estaleiro naval holandês, perto de Amsterdão, Pedro Grande viu um grumete jovem que subia os mastis do barco com agilidade do macaco. Era jovem, português, jovem moço da origem judaica, Antônio Manuel de Vieira. Pedro Grande estava procurando gente boa, gente talentosa, gente aventureira para construir a nova cidade e para fundar uma nova sociedade, bem diferente da antiga sociedade russa. Ele convidou Antônio Manuel de Vieira a São Petersburgo, a Rússia, e ofereceu para ele um cargo muito importante do Estado. Antônio Manuel de Vieira era primeiro chefe da polícia de São Petersburgo. Mas só uma coisa, Pedro Grande aceitava os judeus no seu serviço só se eles convertessem ao cristianismo. Ou seja, na época do Pedro, os judeus podiam morar na Rússia, em grandes cidades, apenas se eles se convertessem ao cristianismo. Bom, depois da época do Pedro, veio a época da sua filha, chamada Elizabeth a Festeira, ou Elizabeth a Alegre, a Gastadeira, que era diferente do seu pai, e ela expulsou os judeus das grandes cidades, então chamado território do acordo. Ou seja, foram 25 províncias longe do centro, longe de São Petersburgo, perto da fronteira perto da fronteira da Rússia. Eles só podiam morar aqui. Os judeus só podiam morar em grandes cidades, em São Petersburgo e em Moscou, só se eles se convertessem ao cristianismo. Boa tarde, gente. Hoje estamos falando sobre a história da comunidade judaica na Rússia. A situação se mudou bastante quando o trono assumiu minha grande xará, tudo bem, Dora? Minha grande xará, Catarina II a Grande. Catarina II a Grande aumentou o território da Rússia por 4 vezes, anexou muitos novos territórios, fundou 130 novas cidades e, além disso, ela anexou vários territórios da Polônia, territórios poloneses. Como sabem, no território polonês, antigamente, moravam vários judeus. E Catarina II recebeu, sem querer, como ela mesma dizia, 20.000 súditos indesejáveis judeus. Ou seja, pode ver uma característica especial da comunidade judaica russa, que não foram os judeus que chegaram à Rússia, como, por exemplo, a Espanha, Portugal, o Brasil, mas foi a Rússia que chegou aos judeus. Sim, nós começamos um pouquinho mais tarde pelos problemas técnicos, então vamos ver tudo, vamos contar tudo que estamos planejando. Mas Catarina II a Grande era uma mulher muito prática. Vou mostrar mais uma foto dela. Era uma mulher muito prática, alemã de origem, e dividiu os judeus morando na Rússia entre 2 categorias: úteis e inúteis. Quem foram os judeus úteis? Médicos, gente rica, banqueiros, juristas, joalheiros, pessoas que tiveram uma profissão importante, uma profissão rara, ou gente com bastante dinheiro, claro. Essas pessoas podiam morar em grandes cidades, incluindo São Petersburgo, que foi a capital do Império, sem aceitar o cristianismo, ou seja, mantendo a fé dos seus antepassados, mantendo a tradição judaica. Vou mostrar agora mais uma foto
a foto do lugar onde agora em São Petersburgo encontra-se hotel de 5 estrelas, chamado Hotel Talion. É um prédio histórico, mas na época da Catarina, neste lugar, ficava a primeira comunidade judaica. Claro que não podia construir ainda uma sinagoga, nem tiveram o seu próprio cemitério. Mas, como eu já comentei, a Rússia chegaram as pessoas das famílias judaicas muito ricas, que vinham com seus criados, com seus parentes. Ou seja, na família havia mais do que 10 homens, 10 homens. E eles podiam fazer minhão, podiam fazer oração em casa. Então, dentro das suas casas, das suas comunidades, eles faziam pequenas sinagogas e faziam o serviço religioso. Mais um passo para frente, fez neto querido da Catarina II, a Grande, Alexandre I. Em 1802, ele deu para os judeus a autorização para ter o seu próprio cemitério. Ou seja, já foi um passo mais para frente. Esse cemitério fica em São Petersburgo. Pode visitar. Agora, vou mostrar uma foto do cemitério. Aqui. Olha que lindo. Alguns monumentos, alguns túmulos do cemitério parecem umas verdadeiras obras de arte. E passaram algumas décadas e o trono assumiu o czar Alexandre II. O nosso czar libertador, reformador, era famoso pelas suas reformas liberais. Ele fez mais uma coisa, deixou para os judeus em São Petersburgo construir o seu templo, a sinagoga. A primeira sinagoga em São Petersburgo, que está funcionando até agora, foi construída, foi inaugurada em 1888. Vou achar agora mais uma foto da nossa sinagoga linda. Olha, sim, a sinagoga construída pelos arquitetos russos da origem judaica, Bachman e Shapashnikov. Interessante que o templo judaico de São Petersburgo nunca foi fechado. Funcionou durante a época de comunismo, durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive durante a época do cerco de Leningrado. Claro que durante o período de comunismo, a sinagoga não recebia muito dinheiro de governo para a sua manutenção, para as reformas, e ficou numa situação muito triste. Mas no ano 2000, essa pessoa famosa, já me mandaram, eu já fiz uma pergunta, quem é? Me mandaram muitas perguntas, muitas respostas certas. Conhecem essa pessoa? Um dos melhores e mais famosos banqueiros dos nossos tempos, Edmond de Safra. Ele, no ano 2000, deu dinheiro para a restauração da sinagoga de São Petersburgo. E o retrato dele fica a primeira coisa que a gente vê quando entra na sinagoga. Então, agora, vou mencionar as famílias judaicas que floresciam na Rússia na época dos czares também. Claro que, como eu falei, que chegaram muitos banqueiros, muitos financistas, e primeiro presidente da comunidade judaica de São Petersburgo era Baral Horace Ginsburg. Aqui está ele. Outro sobrenome famoso foram os 3 irmãos do sobrenome Polyakov. Estamos falando sobre final do século XIX. Samuel, Yaakov e Moisés. Eles foram financistas, banqueiros, filântropos e foram as pessoas que conseguiram abrir negócio de ferrovias na Rússia. A família Polyakov construiu 250 mil quilômetros de ferrovias na Rússia, que estão funcionando até agora.
Bom, financistas, publicistas, aqui encontra-se para o banqueiro Mikhail Wawelberg, judeu da origem polonesa, que abriu um banco, primeiro banco de comércio, o primeiro banco privado em São Petersburgo. Mas, além dos banqueiros, homens de negócios, também havia artistas, pintores e compositores da origem judaica. Um deles, mais famoso, mais uma fotografia. Um dos artistas mais famosos do século XIX, o fundador do gênero chamado paisagem russa, chamava-se Isaac Levitan. Provinha da família judaica pobre, mas o seu pai, que era professor de música, estava poupando dinheiro para que o seu filho talentoso pudesse estudar pintura. Isso já foi no final do século XIX. E os judeus, mesmo fazendo tanta coisa para a Rússia, ainda não podiam entrar, não podiam estudar nas academias e universidades. Então, o pai do artista pagava as aulas privadas para ele, para que ele pudesse desenvolver o seu talento, a sua criatividade. As obras dele, as suas paisagens, uma vez foram vistas pelo Pavel Tretiakov, o dono da famosa galeria de Tretiakov em Moscou. Ele comprou as suas obras. O que faziam os judeus inúteis? Boa pergunta, vou anotar aqui e vou contar no final do live. Nós vamos ter 5 ou 10 minutinhos para as respostas. Então, Isaac Levitan, se Maria já me está respondendo que eles não podiam morar em grandes cidades e moravam nos pequenos lugarzinhos chamados estétons, como sabem, sim? Bom, falando sobre artista, sobre pintor Levitan, as paisagens criadas por ele no final do século XIX foram consideradas um dos melhores paisagens que representam a beleza da Rússia. Ele foi o fundador do gênero da paisagem russa também. E outros artistas, por exemplo, o artista Ivan Shishkin, que foi russo 100%, estava com ciúmes, estava com inveja, como que um pintor 100% judeu podia pintar a beleza da Rússia com tanta emoção, com tantos talentos. Se falamos sobre os pintores, vou botar aqui um quadro. Conhecem? Bom, gente, quadro famosíssimo que se encontra em São Petersburgo, no Museu Russo. Quem é o autor desse quadro? Claro que é Marc Chagall. Bom, artista que se considera russo, judaico, francês, bom, do mundo inteiro. Ele nasceu na pequena cidade no território atual da Bielorrússia, perto de Vitebsk. Estudou em São Petersburgo, estudou em Paris, até conseguiu ser Marc Chagall, até conseguiu trabalhar em primeiros anos de poder soviético como comissário de belas artes. Ele foi responsável pela propaganda artística também. Falando sobre arte também, vamos falar, claro, que sobre música, que é um dos melhores músicos, compositores, pianistas também foram de descendência judaica. Aqui se encontra um dos melhores pianistas, compositores, Antônio Rubinstein. Em 1862, ele fundou a primeira escola profissional da música em São Petersburgo, o Conservatório em São Petersburgo, que está funcionando até agora e que leva o nome dele.
interessante que o irmão dele, chamado Nikolai, alguns anos depois, abriu o Conservatório de Moscou. Acho que agora Maria já pode entrar de novo para falar como que está a história da comunidade judaica de Moscou e que lugares interessantes em Moscou pode visitar. Sim. Bom, Maria, você já pode pedir a licença de entrar e eu vou ficar calada para que não aparecer o eco. E Maria vai contar como que estava a situação em Moscou também. Então, no final do século XIX, sim, agora já. Já. Pronto, boa tarde de novo. Muito interessante, eu estava assistindo, tá? Achei super interessante como a Catarina falou sobre toda a história dos judeus e eu vou continuar e a minha parte vai ter a ver com o século XX, porque houve vários acontecimentos e no século XX também a contribuição da comunidade judaica e dos judeus para a Rússia foi para a cultura, para a história, foi muito importante. Tá? Então, nós podemos falar que nos tempos do Alexandre II, os judeus já começam a morar nas grandes cidades e claro que na comunidade judaica tinha muitos mercadores. E os mercadores da primeira classe já podem entrar em Moscou. Moscou era a cidade dos mercadores, cidade comercial. Mercadores hoje em dia a gente chamaria homens de negócio. E começam a morar lá. E nós em Moscou temos 2 bairros. Um deles é lugar muito perto da Praça Vermelha. Os judeus em Moscou moravam no bairro Zaryadye e moravam na outra região de Marina Rocha. Já começam a construir as próprias igrejas. É curioso que eu tenha esse mesmo livro aqui do lado de mim. É um livro que ajuda muito nas lives, que tem todos os retratos dos czares. Eu amo este livro, especialmente agora na quarentena. Porque para levar junto na bolsa é pesado, mas agora para mostrar tem ótimos retratos. Tá? Então, os judeus de profissão moravam perto da Praça Vermelha e os judeus mercadores constroem as suas casas, as suas mansões e durante vários czares muda de novo, então já Alexandre III tinha outra política mais favorecendo a nação titular, a nação dos russos, e assim nós chegamos no século XX. Eu acho que a gente não vai parar agora muito, depois vai ter uma parte da Catarina falando sobre a Revolução e como aconteceu, mas aí é um tema muito grande, é um tema que a gente, primeiro, que não temos tempo suficiente para falarmos, e segundo, eu acho que muitos de vocês aqui presentes, que são descendentes dos judeus, já sabem o que aconteceu com a comunidade judaica, já conhecem a palavra chamada pogrom, e esta palavra significa todas as perseguições e a mudança, e é por isso que muitos judeus foram obrigados de sair e deixar as regiões onde moravam e foram para os Estados Unidos, para a América do Sul. Nós sabemos tudo isso, então eu acho que não vale a pena parar muito nesse ponto. Mas na véspera da Revolução, onde no Império Russo eram regiões mais habitadas pelos judeus. Podemos falar das regiões de Bielorrússia, atualmente o país Belarus, mas que na época fazia parte do Império Russo. Por isso essa pergunta muito legal sobre Marc Chagall, quando eu estive na casa museu dele, eu fui lá, chegou a guia de lá, e lá eles são super profissionais, sabem tudo, enciclopédia.
ele falou assim, vou contar para você sobre o famoso pintor bielorrusso Marc Chagall, né? Só que naquela época ainda não existia país Bielorrússia, tá? Então, realmente, lá viviam muitos judeus. Viviam também na Ucrânia atual, que também fazia parte da Rússia, na cidade Odessa. É a famosa cidade da Rússia, é ligada até agora com os judeus, apesar de oficialmente não ter nenhum status de ser cidade judaica, mas sendo a quarta maior cidade no final do Império Russo, tinham muitos mercadores judeus. Eles gostam de clima quente, né? Eles viviam lá e a gente até na Rússia, até agora nós conhecemos o famoso sotaque de Odessa, que são aqueles judeus de Odessa. E aqui eu queria tocar muito rápido em mais uma questão que agora vai afetar a nossa conversa sobre a literatura judaica, as línguas usadas pelos judeus no início da União Soviética. Todo mundo conhece que a principal língua dos judeus é hebraico, não é? Mas na Rússia soviética foi muito incentivado o uso do Yiddish, que foi a versão do hebraico misturado com alemão, né? Na verdade é mistura de língua hebraica com várias línguas locais. Sim, a gente também em russo falamos Yiddish. A tradução que eu achei no dicionário, Yiddish. Então, o que acontece? Foi considerado, né? Porque a soviética, no geral, foi perseguida toda a classe rica, no geral, independentemente se é judeu, se é russo, se é alemão. E aí, foi achado o seguinte, que os judeus ricos falam hebraico e aqueles que são pobres, que são bons para a União Soviética, falando muito assim, simplificadamente, eles falam Yiddish. E aparece a literatura dos escritores judeus em Yiddish. E foi considerada a língua oficial dos judeus da década 20 e 30. Aqui eu queria falar sobre o escritor e autor de várias peças de teatro, Sholom Aleichem. Nós temos um monumento a ele em Moscou. É uma pessoa considerada uma pessoa muito reconhecida na literatura em Yiddish e especialmente nas peças para o teatro e na literatura infantil. E as peças do Sholom Aleichem, que ele fez autopublicidade. Ele viajou muito, ele atravessou o oceano 4 vezes e ele amava, exatamente. Ele falava, então ele escrevia em Yiddish, ele escreveu bem pouco em hebraico e um pouco em russo. Mas como ele fazia muitas apresentações, muitos discursos públicos, eu tinha a impressão que ele era mundialmente famoso. Por isso, quando foi formado o teatro judaico estatal, na verdade, ele surge em São Petersburgo, mas na década 20 muda para Moscou e a sua principal atividade aconteceu em Moscou. Eles começam com as peças do Sholom Aleichem. Então, esse teatro, quem são os fundadores? Os fundadores são Granovsky, que foi o diretor do teatro, começou com aquele teatro em São Petersburgo, tinha escola para os atores e como o governo naquela época, todas as perguntas a gente responde no final como combinado, tá bom? A Catarina está anotando, a gente vai responder as perguntas dos senhores no final da aula, para não interromper também a fala. Então, naquele momento foi incentivado e o teatro virou muito popular, ficava no centro da cidade de Moscou, na rua chamada Malaya Bron, né? O Granovsky organizou
muito bem, e o teatro viajava com as apresentações para a Europa. Viajava para a Alemanha, França, Bélgica, Áustria, para Holanda. E de uma das viagens, o Granovski não voltou. Então, em 1929, o teatro ganha o seu novo diretor, uma figura também muito famosa na cultura da Rússia, da União Soviética, o Samuel Michaels. O Michaels era o ator que participou das primeiras apresentações, também para informar. Os cenários para as primeiras peças do teatro judaico, quem fez foi o artista Marc Chagall. Então, era realmente uma iniciativa da vida cultural super importante. E o Michaels, então, ele estudou na escola do Granovski. Ele queria... O Granovski, por acaso, não tinha inicialmente a iniciativa de promover a cultura judaica. Ele só queria fazer um teatro, tá? Mas como ele não falava Yiddish, enquanto o Michaels, ele já fala, e ele começa realmente a promover a cultura dos judeus, ele começa a fazer várias peças, e ele realmente vira uma figura muito importante. Por isso, quando na Rússia foi criado o Comitê Antinazista, Antifascista, este comitê foi liderado por Michaels. Então, ele vira, além de figura da cultura, também figura muito importante da vida política. Qual foi o objetivo da criação deste comitê? Em fevereiro de 1942, a Rússia já está na guerra, ainda está em fase muito difícil. O objetivo foi conseguir apoio financeiro dos países dos aliados da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos. Então, o Michaels vira o primeiro presidente do comitê, viaja muito e com muito sucesso o comitê consegue bastantes investimentos. Eles conseguiram 16 milhões de dólares para o exército soviético dos Estados Unidos, 15 milhões da Inglaterra e Canadá, 1 milhão do México, além dos outros apoios com técnica de guerra, com alimentações e tudo mais. Então, o comitê funcionava, e claro que funcionava através da comunidade judaica. Não podia ser de outra forma. E isso depois prestou um serviço, digamos assim, desagradável para o próprio comitê. Porque o que acontece? A propaganda da união dos judeus, de cosmopolitismo, depois da vitória na Segunda Guerra e depois da criação do Estado de Israel, que infelizmente a União Soviética queria aliança com aquele Estado, mas politicamente a União Soviética não virou aliado de Israel. Então, depois disso, começou a perseguição do comitê, porque o comitê estava insistindo no prejuízo, digamos, se podemos usar esse termo, no sofrimento da nação judaica na Segunda Guerra Mundial. Enquanto na União Soviética, a política era o sofrimento de todo o povo soviético. Sim, o povo judaico sofreu, mas tanto quanto bielorrusso, russo, ucraniano, uzbeque, todos que lutaram no exército. Dentro da União Soviética não tinha política de destacar uma ou outra nação. Tá? Então, começa a perseguição. Primeiro foi assassinado o próprio Michaels com outro amigo, e também um dos motivos era que o Michaels, junto com mais dois colegas do comitê, o poeta Pfeffer e o publicista, o escritor Epstein, fizeram uma carta para o Stalin para organizar a autonomia judaica na Crimeia. Então, os judeus na União Soviética queriam uma autonomia cultural.
isso também não fazia parte da política da União Soviética no geral, que era para a união dos povos, para a igualdade, todo mundo oficialmente. Então, na cidade de Minsk, o Michoelis foi assassinado, mas tudo virou, foi demonstrado para o povo como um acidente, que ele foi atropelado por um caminhão. E só depois foi verificado, já passados 5 anos, foi verificado que realmente foi organizado, mas ele foi, tinha um funeral organizado pelo governo como uma pessoa muito importante. Mas aí começa o processo, e na década 50, no final da década 40, especialmente depois da publicação do livro do famoso escritor Vassili Grossman. Catarina, você me fala se eu tô, porque não tô vendo o horário. Me fale, tá? Então, o Vassili Grossman, vocês devem conhecer, porque o livro dele foi publicado já recentemente, na década 80, junto com Elias Ehrenburg, outro famoso escritor soviético judaico, publicaram o livro preto, sobre o prejuízo que a nação judia sofreu na Segunda Guerra. O livro foi publicado nos Estados Unidos. Então aí começa a perseguição e finalmente todos os participantes do comitê foram fuzilados, a grande maioria. Reabilitados só na década 50, depois da morte do Stalin. E o teatro judaico também deixou de existir em 1949, e agora neste teatro fica o teatro chamado Teatro na Rua Malé Brodner. Também nesta rua há uma sinagoga e há monumento ao Sholem Aleichem, a este grande escritor. Quanto tempo é que tenho, Kátia? Já pode dar um tempo. Eu vou falar muito rapidinho de outros membros de cultura, de contributo dos judeus na cultura soviética, muitos compositores. As mais famosas músicas, por exemplo, a música Eu Te Amo a Vida. Se a gente tiver tempo, eu até ligo, porque eu preparei para ligar para vocês a música. Essa música, cantor Marc Bernays, muito famoso, e o compositor, também um judeu, o Kalmanovsky. O David Turmanov, outro famoso compositor da União Soviética, de muitas músicas famosas. E o locutor Isaac Levitan. Aqui eu peço um minuto, porque eu tenho a gravação com a voz deste homem. Todas as notícias do Bureau de Informações soviético passavam para o povo. Não foi Isaac, foi Yuri Levitan. Desculpa, falei Isaac porque acabamos de falar do... Desculpem, não era erro mesmo, falei porque acabamos de falar sobre o pintor Levitan. Pintor é Isaac, agora Yuri Levitan, já outra época soviética, era o locutor. E vou ligar para vocês agora a voz dele, que foi usado, a voz da propaganda. Desculpa. O que está passando? Um momentinho. Não sei. Sempre começamos assim com essa música. O pessoal ficava debaixo das rádios na rua. Será? E agora? Vai ter mensagem? Acho que liguei errada. Atenção, fala Moscou.
No dia 8 de maio de 1945, em Berlim, pelos representantes do comando-chefe da Alemanha, foi assinada a ata de capitulação do exército alemão. A Grande Guerra Patriótica acabou. Enfim, esta voz foi escolhida pelo governo soviético para incentivar o povo de acreditar na vitória. Então, durante 4 anos, ele sempre passava as mensagens. Vou ter que calar um pouco. A Catarina continua a sua parte. Eu vou continuar e depois vamos responder as suas perguntas. Uhum. Maria, agora você pode Vou sair? sair, tô saindo. Eu, por enquanto, mostro agora esta famosa imagem do filme. Conhecem esta imagem? Mundialmente conhecido este filme, que já faz parte do história do cinema, que estudam em todo mundo. É uma cena famosa do filme chamada Encoraçado Potemkin. Acho que ouviram falar deste filme, muita gente já assistiu, e muita gente conhece o nome do diretor deste filme, o cineasta, um filmógrafo, diretor, chamado Sergei Eisenstein, ou Sergei Eisenstein. Ou seja, ele fazia os seus filmes, ganhou 4 prêmios do Stalin, principal prêmio da época soviética, porque na década 30, 40 por enquanto, década 50, não era importante a tua etnia. Se você é judeu, eslavo, georgiano, importante era ser pessoa soviética. E agora, mais uma foto da cara que todo mundo conhece. Todo mundo conhece esta pessoa. Aqui se encontra o famoso enxadrecista Mikhail Batvinnik, que faz parte da lista de 10 melhores enxadrecistas do mundo, deixando para trás o Casablanca também. Então, já dá para ver, então, somando um pouco, dá para ver que ao longo de toda a história da Rússia, incluindo os seus séculos de ouro na cultura russa era século XIX, incluindo o século de ouro, os judeus participaram em todas as esferas da nossa vida. Pintura, música, literatura. Na época da Segunda Guerra, Maria já falou sobre a Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, só na União Soviética, participaram 600 mil judeus, como soldados oficiais na frente, nas batalhas. E desses 600 mil, 150 judeus foram condecorados com a Ordem da Estrela Dourada, que é o principal prêmio para os militares na União Soviética também. Bom, está faltando um pouquinho, eu vou responder às suas perguntas. Perguntaram onde moravam os judeus inúteis, pobres. Ou seja, já responderam que moravam nas pequenas aldeias chamadas estetos. E os judeus que moravam em grandes cidades foi elite judaica. Então, nossa comunidade judaica foi formada inteiramente pela elite. Por isso, esses nomes são mundialmente conhecidos. Falando sobre os Stalin, se houve uma censura, claro que houve uma censura na literatura, ela existe também até agora também. Perguntaram também quantos judeus moram agora na Rússia. Segundo últimos dados estatísticos, não muitos, parece que só 200 mil, a maioria, 80%, mora em Moscou, em São Petersburgo. Em Moscou, segundo últimos dados estatísticos, 53 mil, em São Petersburgo, 35 mil, mas de verdade são muito mais, porque nem todos os judeus ainda se identificam como os judeus mesmos também. Oi, Lilian, querida, também perguntaram que se agora
200 mil judeus. Que lugares pode visitar em São Petersburgo, em Moscou, logo depois de quarentena passar? Que lugares visitar também? Olha que grande sinagoga coral em São Petersburgo, sinagoga também em Moscou. As duas são muito lindas e mesmo sem ser judeu, a parte arquitetônica é maravilhosa, é imperdível também. Em São Petersburgo temos também cemitério judaico, que eu já mostrei a foto. Também temos um centro de comunidade judaica chamado Esot, onde tem uma escola, uma biblioteca, um pequeno museu. Quantos judeus tinha na região autônoma da Rússia? Vou ver, depois vou escrever nos comentários. Este prédio bonito que eu já postei nas minhas stories fica na Avenida Nevsky. Prédio que pertencia ao banqueiro Barão Waffelberg, que ele até brigou como arquiteto quando construiu este prédio. E este prédio foi construído no estilo veneziano, parece um palácio ducal, até ganhou o sobrenome de Palácio de Dinheiro também. Conservatório, fundado por Antônio Rubinstein, fica em São Petersburgo, também dá para visitar. Em Moscou tem um museu maravilhoso chamado Centro de Tolerância, Centro dos Judeus, um museu que tem 12 salas e onde eu mesma, sem ser judia, passei durante minha última visita 4 horas e nem queria sair, porque é maravilhoso este museu. Em São Petersburgo temos museu etnográfico, que conta sobre todas as nações que moram na Rússia, ucranianos, caucasianos, e também temos 2 salas dos judeus. Não é muito, mas é só começo, porque a nossa comunidade judaica está pensando de criar um museu judaico em São Petersburgo também. E também vamos fazer um lançamento sobre nossas próximas lives. Gente, já me mandaram a